Notícias do dia, ano 6, número 2091. Dia 11 de agosto de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia da televisão. Dia do advogado. Dia do estudante. Dia do garçom. Dia do magistrado. Dia do médico acupunturista. Dia do trabalhador hoteleiro. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 10 graus, máxima de 15 graus, São Paulo, São Paulo. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,08. Valor do euro, em alta, R$ 5,23. Índice Bovespa, em alta, 1,46%, 110.235 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 2,36%, valendo R$ 122.333,39. IPCA, em baixa, 0,68%, julho 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 de agosto 2022. Valor do ouro, grama, R$ 295,96. Notícias nacionais. Tempo médio de abertura de empresas cai para 1 dia e 2 horas em julho de 2022. Houve redução de 5 horas em relação a junho, mostra painel mapa de empresas da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Jair Bolsonaro registra candidatura à reeleição no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, como patrimônio. Bolsonaro declarou ter R$ 2,3 milhões, quantia menor que os R$ 2,9 milhões declarados em 2018, maior parte em 3 casas e em um apartamento. Censo 2022 começa em territórios indígenas. Gerente do IBGE destacou a necessidade de uma chegada diferenciada e respeitosa aos territórios indígenas. É preciso explicar a importância da pesquisa. Senado aprova a campanha de combate à violência contra a mulher. As ações previstas no Agosto Lilás terão o apoio da União e Estados nas atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade para prevenir e combater a violência contra a mulher. Senado aprova acúmulo de saldo de telefonia não utilizado. Texto permite que o saldo não utilizado das franquias de serviços de telefonia, internet e mensagens de texto possa ser acumulado para os meses subsequentes. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprova com ressalvas contas de Ciro Gomes na campanha de 2018. Corte determinou a devolução de R$ 348,8 mil aos cofres públicos, por inconsistências nas contas apresentadas. Aprovação se deu por maioria, com divergências. Maioria do STF vota a favor de reajuste de 18% para o Judiciário. O reajuste deverá ser feito em 4 parcelas sucessivas e não cumulativas, que deverão ser efetivadas em abril e agosto de 2023 e em janeiro e julho de 2024. STF adia retomada de julgamento sobre lei de improbidade. O julgamento terá impacto nas candidaturas de políticos beneficiados pelas mudanças e liberados para concorrer às eleições. Antes da mudança na lei, esses políticos estavam inelegíveis. Polícia Federal identifica plano para resgate de líderes criminosos em presídios. Plano contava com rede de comunicação estabelecida com advogados que transmitiam cobranças dos custodiados e retornos das mensagens de criminosos envolvidos no resgate. Operação combate esquema de fraudes ao INSS em Mato Grosso. Segundo as investigações, suspeitos fraudaram aposentadorias por idade e por tempo de contribuição com a inserção de vínculos empregatícios falsos no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Polícia do Rio desarticula golpe milionário contra idosa de 82 anos. Quadrilha é acusada de roubar mais de R$ 720 milhões, entre obras de arte de artistas renomados, joias e transferências bancárias. Filha da idosa, que está presa, é acusada de articular o golpe. Mães de Blumenau tentam reaver a guarda de filhos enviados à adoção. Ao menos 15 crianças foram encaminhadas a abrigos ou famílias substitutas à revelia das mães, que acusam a Secretaria de Desenvolvimento Social de elaborar relatórios tendenciosos. SUS. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anuncia incorporação de tecnologia para tratar a AVC, altamente especializada e usada na fase aguda do problema. A trombectomia é a inserção de um catéter no vaso sanguíneo para remover o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo. Agosto branco chama atenção para o câncer de pulmão. O principal fator de risco é o tabagismo. 85% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao cigarro, ao fumo direto do tabaco, diz oncologista Kna Calabrich. Painel Covid-19 Brasil. Casos confirmados, 34.096.935. Pacientes recuperados, 32.901.273, 96,5%. Pacientes em acompanhamento, 514.876, 1,5%. Óbitos,
680.786, 2%. Vacinação. Total de doses aplicadas 470.462.239. Julho registra a temperatura média mais alta da história, em pleno inverno brasileiro. Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia registraram temperatura média de 22,8 graus, fazendo do mês de julho de 2022 o mais quente da história. Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê mínimo de R$ 1.294 em 2023, a meta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação, é de 3,3%, taxa Selic em 10% e taxa de câmbio média de R$ 5,3 no ano que vem. BNDES leva a leilão antigo edifício sede em Brasília. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, à exceção de empregados ou dirigentes de empresas do sistema BNDES. Lance mínimo é de R$ 112,6 milhões. Pagamentos com cartões crescem 36,5% no primeiro semestre. Cartão de crédito teve o maior crescimento e também a maior movimentação no período, com R$ 1 trilhão em pagamentos no primeiro semestre, expansão de 42,2%. Dólar cai para R$ 5,08 após inflação desacelerar nos Estados Unidos. Divisa está no menor valor desde 15 de junho, quando estava em R$ 5,02. Com o desempenho desta quarta-feira, dia 10, o dólar acumula queda de 1,72% em agosto. Em 2022, o recuo chega a 8,8%. Esportes. Copa Sul-Americana. Quartas de final, jogo 2. Ceará 2, São Paulo 1. Nos pênaltis o São Paulo vence por 4-3. Campeonato Brasileiro. Série B, 23ª rodada. Náutico 2, CRB 1. Chapecoense 2, Novo Horizontino 2. CBF busca suspender partida Brasil x Argentina pelas eliminatórias. Duelo foi interrompido ano passado por questões sanitárias. FIFA e a Associação de Futebol Argentina de Futebol propuseram acordo para não realização do jogo. Tênis. Bia Haddad volta a vencer em Toronto e enfrentará número 1 nas oitavas. A paulistana avançou às oitavas após vencer a canadense Leila Fernandes por 2-7-0. Nesta quinta-feira, dia 11, Bia encara Iga Swiatek, que lidera o ranking mundial. Rodolfo Riscala fatura bronze no Mundial de Hipismo Paralímpico. O paulistano de 37 anos foi o terceiro melhor do mundo na Dinamarca, na disputa técnica individual grau 4, mesma prova que lhe deu prata a Jogos de Tóquio no ano passado. Brasileiro vira embaixador de atletas com deficiência intelectual. O multimedalista paralímpico Gabriel Bandeira conquistou 4 medalhas na Paralimpíada de 2020, disputada em Tóquio, 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. Notícias internacionais. Bombardeios russos deixam pelo menos 11 mortos em Dnipro. Segundo o chefe da administração regional de Dnipro, russos lançaram ataque deliberado enquanto as pessoas dormiam em suas casas. Bombardeios mortais russos atingem usina nuclear ucraniana de Zaporizhia. Ataques mataram 14 pessoas em Dnipropetrovsk, área relativamente segura para onde civis estão sendo levados. G7 exige que Rússia retire tropas de centrais nucleares ucranianas. Exército russo ocupa as instalações de Zaporizhia, a maior da Europa. Autoridades temem que situação coloque em risco a região. Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, afirma que Estados Unidos não permitirão que China isole Taiwan. Declaração foi dada na primeira entrevista coletiva após viagem à ilha na semana passada que provocou crise com Pequim. Afeganistão perdeu 60% dos jornalistas desde o retorno do Talibã. Mulheres foram as mais afetadas desde a queda da capital Cabul. 76% das profissionais da imprensa afegãs estão desempregadas. Londres reforça a vacinação contra pólio depois de encontrar vestígios do vírus. Crianças entre 1 e 9 anos vão ser imunizadas contra a paralisia infantil. Naufrágio na Grécia deixa dezenas de desaparecidos. Até agora, 29 pessoas, afegãos, iraquianos e iranianos, foram resgatadas e a busca continua. De 20 a 50 pessoas estavam no barco. Incêndios florestais atingem França e milhares são retirados de casas. Incêndio de Gironde é um dos muitos que ocorreram em toda a Europa neste verão, desencadeados por ondas de calor que levaram a temperaturas recordes. Espanha adota plano de poupança de energia, plano de choque de poupança e gestão energética, anunciado pelo governo espanhol, prevê que os espaços refrigerados tenham temperatura de até 27 graus. Berlusconi anuncia intenção de concorrer ao Senado na Itália 9 anos após expulsão. Ex-primeiro-ministro italiano teve cargo cassado após condenação por fraude fiscal em 2013, além de perda de elegibilidade. Estados Unidos interceptam plano do Irã para matar ex-assessor de segurança de Donald Trump. Membro iraniano da Guarda Revolucionária Islâmica ofereceu $300 mil pela morte de John Bolton.
FBI apreendeu mais de 10 caixas em operação na casa de Trump, diz advogada. Agentes estariam à procura de documentos com informações sigilosas que não deveriam ter sido retiradas da Casa Branca. Em audiência em Nova York, Trump recusa-se a responder perguntas. Procuradoria-Geral do Estado de Nova York investiga se a organização Trump inflou os valores de imóveis do ex-presidente. Ele e 2 filhos tentaram evitar os depoimentos. Cuba controla parte do incêndio em tanques de combustível. Fogo começou na última sexta-feira, dia 5, e foi necessária a ajuda do exército mexicano para combater as chamas. Violência na fronteira entre Colômbia e Venezuela deixa 255 mortos em 2022, número de óbitos já é maior do que o de 2021 inteiro. Controle do tráfico, garimpo ilegal e extorsão são algumas das motivações dos crimes. Casa do presidente do Peru é alvo de busca em operação da polícia. Pedro Castillo confirmou a busca na casa de sua família. Cunhada é investigada por corrupção. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1942, a atriz e inventora austríaca, radicada nos Estados Unidos, Hedy Lamarr e o compositor e inventor norte-americano George Antheil recebem a patente para um sistema de comunicação por espectro de difusão em frequência variável que mais tarde se tornou a base para as modernas tecnologias em telefones sem fio e Wi-Fi. Em 1960, independência do Chad. Em 1962, lançamento do Vostok 3 do cosmódromo de Baikonur, o cosmonauta Andriy Nikolaev torna-se a primeira pessoa a flutuar em microgravidade. Em 1979, 2 Tupolev Tu-134 da Aeroflot colidem sobre a cidade ucraniana de Dnipro-Dzerzhinsk e caem, matando todas as 178 pessoas a bordo das 2 aeronaves. Em 1980, iniciada a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos. Em 2003, a OTAN assume o comando da Força de Manutenção da Paz no Afeganistão, marcando sua primeira grande operação fora da Europa em seus 54 anos de história. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.